Mercado da bola, mais atualizações a respeito do mercado do futebol. Vem comigo. O Atlético Paranaense anunciou a contratação do zagueiro Léo do Vasco da Gama. O Aston Villa fez uma proposta de 15 milhões de euros por Wesley, lateral direito do Flamengo. A proposta inicial foi recusada. E de fato, tá abaixo daquilo que o Wesley já vale aí no mercado. Informação lá do Central do Arabão, rapaziada, que é um perfil que acerta bastante as transferências do mundo árabe. Um clube brasileiro fez uma sondagem para saber a situação de Qedjar do Al-Shabaab. E eu te pergunto, qual será que é esse clube brasileiro? Comenta aí. O jogador está em fim de vínculo com o clube saudita. O Botafogo, de fato, está monitorando a situação de Claudinho, do Zenit da Rússia. Mas entende que a negociação é tão difícil, ou até mais do que a de Guilherme Bitelo. O Botafogo já vem tendo dificuldade para contratar o meia do Dinamo Moscou e entende que qualquer negociação com dirigentes de clubes russos são muito complicadas. Vide e a dificuldade que o próprio Flamengo teve de trazer o Claudinho nas últimas janelas. O Vasco da Gama avança para renovar o contrato de Léo Jardim. Falando na situação, Guilherme Bitelo. O jogador quer jogar no Botafogo, mas os russos recusaram mais uma oferta alvinegra. A primeira foi de 10 milhões de euros, a segunda, sem valores informados, mas um pouco maior. As negociações seguem nos próximos dias. O goleiro Breno, ex-Grêmio, foi contratado e anunciado pelo Fortaleza. De acordo com o jornal O Globo, Tite estaria numa suposta lista de técnicos que interessam ao Botafogo. Entretanto, pelo estilo de jogo, daquilo que procura John Textor, eu acho difícil. Kaique, goleiro do Grêmio, está de saída do tricolor rumo a outro tricolor, o Criciúma. O zagueiro Gomes tem tudo para vestir a camisa do Cruzeiro em 2025. As negociações estão avançadas entre o Cabuloso e o Vélez. Matias Rojas, de fato, confirma a sua ida para o River Plate. Passou pelo Corinthians muito rapidamente, foi para o Inter Miami, onde também ficou alguns meses e agora vai jogar no River. Bom jogador. O Flamengo recusou a proposta de 5 milhões de euros do Cruzeiro por Fabrício Bruno. O Cruzeiro não vai desistir e deve mandar uma nova oferta. O técnico Arthur Jorge não deve receber as bonificações que estavam previstas em contrato pelos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo. Em contrapartida, será liberado em uma rescisão amigável, sem a necessidade do pagamento de multa do Al Rayyan. O Corinthians tem interesse na contratação de Luan Cândido, que também interessa ao Botafogo. Depois do interesse do Cruzeiro, o Urawa Reds do Japão é outra equipe interessada no futebol de Adrielson, que deixou o Botafogo, voltando de empréstimo para o Lyon nessa virada de ano. Álvaro Barreal, ex-Cruzeiro e hoje no Cincinnati, interessa ao Santos. De acordo com a imprensa gaúcha, outro treinador que estaria numa suposta lista de interesses do Botafogo é Roger Machado, do Inter. Entretanto, a situação do Botafogo para ter o seu novo comandante deve acontecer com André Jardim mesmo. O Vasco tem interesse nas contratações de Maurício Lemos, bom zagueiro da equipe do Atlético Mineiro, e Pedro Henrique, da equipe do Red Bull Bragantino. Thiago Motta, técnico da Juventus, revelou que Danilo não faz mais parte dos planos do clube. E alguns clubes brasileiros já estão interessados. Há alguns meses, o Vasco demonstrou interesse. O Atlético Mineiro tem interesse na contratação desse lateral direito aqui. Trata-se do jogador da seleção equatoriana, Ângelo Preciado, da equipe do Sparta Praga. O Peñarol sinaliza 7 milhões de dólares para comprar em definitivo Léo Fernandes, jogador que está emprestado pelo Toluca do México e foi um dos melhores atletas da última Libertadores. Uma primeira proposta foi recusada, de acordo com Vitor Sérgio Rodrigues, pelo Liverpool do Real Madrid para contratar Alexander-Arnold agora em janeiro. O jogador não deve renovar o seu contrato com os Reds e fica livre no final da temporada, mas o Real Madrid gostaria de contar com o jogador já nessa virada de semestre, o que não deve acontecer. Afinal, o Liverpool deve disputar até o final o título da Champions League, creio eu, com o próprio Real Madrid. O contrato do zagueiro Manuel foi renovado no Fluminense. Leozinho, meio atacante da equipe do Ituano, que marcou presença na seleção brasileira de futsal, já foi um dos melhores jogadores de futsal do mundo e hoje está no futebol de campo, pode jogar no Atlético Paranaense na próxima temporada. O Grêmio tem interesse na contratação de Arboleda, zagueiro do São Paulo. Skriniar é o novo reforço da equipe do Galatasaray.